Amables amigos, Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão através da internet e os que estão através da internet ou do satélite em outras nações. É uma grande bênção e um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo, e para o qual vamos ler em São Mateus, no capítulo 23, do versículo 37 ao 39, e diz da seguinte maneira: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis, até que digais: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é as profecias que se aproximam. Pode se sentar, que eu não tire a bondade. Através da Escritura, podemos ver as profecias que foram cumpridas e também as profecias que correspondem a este tempo final, as quais têm que ser cumpridas neste tempo final. E, consequentemente, essas são as profecias que se aproximam para serem cumpridas. E esta leitura que tivemos, vejam vocês, é uma profecia que tem que ser cumprida neste tempo final. Pois já o que se cumpriu há 2000 anos atrás, na entrada triunfal de Cristo a Jerusalém, corresponde ao capítulo 21, onde diz, capítulo 21, do versículo 1 em diante: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor necessita, e depois os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, quando disse: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei e te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, ou um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssimas pessoas, ou gente, estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam galhos ou ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E aqui encontramos que em sua entrada triunfal, da qual falaremos no próximo domingo, Jesus cumpriu o que dizia Zacarias no capítulo 9, do versículo 9, onde diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Esta escritura Jesus a cumpriu há 2000 anos atrás, mas agora Cristo em São Mateus no capítulo 23 do versículo 39 nos diz: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Vos digo que desde agora não me vereis, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. E agora, essa profecia é para ser cumprida neste tempo final. E a pergunta é: virá para o cumprimento desta profecia em um burrinho? Virá em um jumentinho? Como virá? Isso vamos deixar para certo momento, e talvez para o cumprimento, para que ninguém saiba como vai ser. E quando se cumprir e derem as boas-vindas e disserem: bendito é aquele que vem no nome do Senhor, e então aí vejamos a interpretação, ou seja, o cumprimento ou o significado dessa profecia. Essa é uma profecia para ser cumprida no tempo final, depois das 7 etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é, para quando o Messias se manifestar a Israel, o reconhecerão e vão lhe dar as boas-vindas, dizendo: bendito é o que vem no nome do Senhor. E isso é o que Cristo disse e profetizou. E diz: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito é o que vem em nome do Senhor. Portanto, essa é uma profecia que está se aproximando neste tempo final. E para que essa profecia se cumpra, tem outras, ou há outras profecias que têm que serem cumpridas e têm que se aproximar neste tempo final. Tem que se cumprir a profecia da vinda do anjo forte, que vem com o selo do Deus vivo. O anjo de Apocalipse capítulo 7, ao qual vem com o selo do Deus vivo, ou seja, vem com o Espírito Santo, e vem para chamar e juntar a 144 mil hebreus,
12.000 de cada tribu. de cada tribo. Y ese ángel, E esse anjo, el cual será un hombre o que qual aparecerá será en la um tierra homem que con el aparecerá na Espíritu terra Santo com o Espírito Santo nele manifestado no tempo final, y a través del cual e através da qual el Espíritu Santo o tendrá Espírito su Santo manifestación terá a sua manifestação final en medio de la raza humana no meio da raça para humana, llamar y juntar 144 para chamar e juntar a hebreos 144.000 hebreus. bajo la E manifestación sob del a ministerio manifestação de do ese ministério ángel, desse anjo, también las vírgenes insensatas também as virgens insensatas terão bendición uma bênção, y las vírgenes prudentes tendrán la bendición. e as virgens prudentes terão a maior bênção. Ese mensajero tiene que aparecer en la tierra. Esse mensageiro tem que aparecer na terra. Esta profecía E, de consequentemente, Apocalipsis, capítulo 7, essa profecia de Apocalipse capítulo 7, neste tempo, está se aproximando. E esse mensageiro es el que é o que, con las palabras que él com hablará as palavras que ele falará, otros ángeles que tienen el poder a estes outros anjos que têm o poder de tener para deter y que están deteniendo los e que estão detendo os quatro ventos, diz Apocalipse capítulo 7. después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre E depois los 4 ángulos de la tierra destas coisas que que vi detenían 4 anjos que estavam sobre a 4 los cantos da 4 terra, vientos de la tierra, retendo os 4 para ventos que da no terra, soplase para viento que alguno nenhum vento sobre la soprasse tierra, sobre a ni terra, sobre el mar, nem sobre o mar, ni sobre ningún árbol, nem contra árvore alguma. soplase Ou guerra, seja, que não que no soprasse viniese guerra una tercera e que guerra não viesse mundial, uma terceira guerra mundial. Ou seja, que son los 4 que ángeles são os estos 4 anjos estes detienen que las guerras, detêm as pero guerras, que también mas que também son los que ordenan. são os que ordenam as guerras. Dice, E diz: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Vejam, esses 4 anjos têm o poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar e nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E agora o anjo que vem com o selo do Deus vivo e que vem com o Espírito Santo ordena a estes outros 4 anjos que têm o poder de fazer dano sobre a terra, ordena a eles que não façam dano sobre a terra e nem sobre o mar, até que tenham sido selados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Portanto, esse anjo tem que aparecer em cena e tem que ter uma parte muito importante para que não ocorra uma terceira guerra mundial, até que sejam chamados e juntados 144.000 hebreus. Portanto, haverá um homem na terra, no qual haverá uma manifestação celestial para cumprir essa profecia. E quando for visto na terra esse mensageiro chamando e juntando e selando
esses 144 mil hebreus, quando se começar a ver esse chamado, lembrem-se, recordem, essa profecia não somente se aproximou, mas que estará se cumprindo. Mas essa profecia está se aproximando para ser cumprida neste tempo final. Portanto, o seu cumprimento, a sua manifestação está se aproximando. Como também está se aproximando a profecia que Cristo deu: não me vereis, não me vereis desde aqui, ou seja, desde agora não me vereis até que digais: bendito é o que vem no nome do Senhor. E agora temos também a profecia do aparecimento ou da aparição de Elias, precursando a vinda do Senhor para o povo hebreu, que será a quinta manifestação de Elias. E virá Elias com Moisés. Moisés em sua segunda manifestação. Para alguns, terceira manifestação. Se contarmos com Jesus como a segunda manifestação do ministério de Moisés, então seria a terceira manifestação do ministério de Moisés. Mas se não contarmos o ministério de Jesus como a segunda manifestação do ministério de Moisés, então será a segunda manifestação do ministério de Moisés. Elias e Moisés vindo no último dia será nada menos que as duas oliveiras e os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Esses são os ministérios correspondentes ao tempo final, para Deus tratar com o povo hebreu. E através destes ministérios, Deus estará manifestado por meio do seu Espírito Santo e estará manifestando o seu poder em forma total. São os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, através das quais Deus se manifesta e se manifestou e se manifestará neste tempo final. São os ministérios da destra de Deus e, consequentemente, da manifestação de Deus por meio do seu Espírito. Temos também a promessa da vinda do Messias para o povo hebreu e para o cristianismo. Para o cristianismo, isso será a segunda vinda de Cristo. E para o povo hebreu, será a vinda do Messias, a vinda de um homem que aparecerá neste tempo final, no qual será introduzido por Elias. Porque Elias, o ministério de Elias será o que precursará para o povo hebreu a vinda do Messias. Temos aqui nesse livro hebreu o que Israel está esperando, o qual vamos ler esse livro que se intitula A Religião de Israel. E neste livro está dado a conhecer
está esperando. O que Israel está esperando? En la página 73 de este libro titulado Na La página religión 73 desse livro intitulado A Religião de Israel, diz da seguinte maneira: Cuando llegue el tiempo del quando reino chegar de la fe o tempo do reino da israelita, fé israelita, Dios enviará a su profeta Deus enviará o seu profeta Elias, el corazón de los que padres unirá o coração al dos de pais sus aos hijos dos seus filhos y el corazón de los e o hijos coração al de dos, los padres. dos filhos aos dos pais, e proclamará assim a paz universal Imperecedera. e imperecível. Ese es el verdadero precursor Esse del é o Mesías verdadeiro precursor do Messias judeus, o anjo da união e da concórdia en el mundo. no mundo. Esto es lo que está esperando E isto é Israel, o que está esperando Israel, hebreo. o povo Que hebreu. aparezca este, Que apareça este homem, este Elías este Elias prometido, precursando la venida precursando del Mesías a vinda para do Messias Israel. para Israel. Por lo tanto, Portanto, esta es una profecía de acuerdo a esta é uma Malaquías, profecia de capítulo 3. acordo com Malaquias no capítulo 3 e capítulo 4. En el capítulo 4 de No Malaquías, capítulo 4 de Malaquias, dice diz que Dios que enviará Deus a enviará Elias antes que venha el día de Dios, o el dia del de Señor. Deus, o dia do Senhor, o dia do Senhor grande e terrível. Vamos a leerlo aqui para que Vamos tenham ler o aqui quadro para que claro tenhamos o e quadro sepam claro por quê e saibam por que é que Israel está esperando Elias. dice capítulo E 4, diz no verso capítulo 5 al 4, do 6 de versículo Malaquías, 5 ao 6 de Malaquias: Dios envió el profeta Elías. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, Não seja que eu venga para que eu não venha e fira a terra maldición. com maldição. E agora, antes que venha Ese día esse dia do Senhor grande e terrível, antes que venha a grande tribulação, Deus vai enviar o profeta Elias, precursando para o povo hebreu a vinda do Messias. En San Mateo también, E em São Mateus também, mismo Jesús o próprio Jesus profetizou, diciendo, dizendo, cuando le preguntaron quando lhe perguntaram el por qué los escribas por que os escribas diziam que Elias tinha que vir primeiro, ele diz, no capítulo 17, versículo 10 ao 13 de São Mateus, que Jesús bajó depois que Jesus desceu do monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, que diz, sus discípulos le e os seus discípulos o diciendo, interrogaram dizendo, ¿por qué pues dicen los escribas por que que es dizem necesario então os que escribas Elías que é venga mista primero? que Elias venha primeiro? Respondiendo Jesús, E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará las cosas. todas as coisas. Y ahora E agora, Jesús aquí, Jesus, siendo aqui profeta, sendo profeta, profetizando está profetizando que vai vir o profeta Elias e vai restaurar las cosas. todas as coisas. Por lo tanto, la restauración plena de Israel Portanto, a restauração plena de Israel a la venida está ligada à vinda do profeta Elias para este tempo final. no habrá Não haverá restauração para Israel y no habrá e não restauración haverá de todas restauração de todas as coisas cosas. La venida sem de Elias. a vinda de Elias. A la verdad, Elías Em verdade, Elias virá primeiro todas e las cosas. restaurará todas as coisas. Y ahora E agora, Cristo también habla Cristo também fala do Elias que veio naqueles dias precursando a primeira vinda do Messias e assinala lo que dice, no que diz, señala a una persona de aquel tiempo, assinala a uma pessoa daquele tempo, ou assinala indiretamente e diz,
Mas vos Mas digo os digo que Elías que Elias já veio. está hablando de uno que ya Está vino falando en de um que aquellos já días. veio naqueles dias. E não le conociam, E não o conheceram, sino que hicieron mas con él fizeram todo lo tudo o que quiseram. Así también el Hijo del Assim Hombre farão eles padecerá também. de ellos. Padecer o Filho do Homem. Entonces los discípulos E comprendieron então que les había hablado entenderam de os Juan, discípulos de que lhe falava de João Batista. porque Juan el Bautista Porque João fue el Batista Elías foi que o tenía que venir Elias que tinha que vir dias naqueles precursando dias, precursando a primeira de Cristo. vinda de Cristo. Y para el cristianismo, E para o cristianismo, el precursor de la segunda o venida de precursor da Cristo segunda vinda para de el Cristo cristianismo para já o veio. cristianismo E já foi veio, el reverendo que William foi Branham, o reverendo William Branham, el Espíritu Santo operó no en qual o Espírito Santo operou o ministério de Elias pela quarta ocasião. para el pueblo hebreo. E para o povo hebreu, quem precursará a segunda vinda de Cristo, a vinda do Messias para o povo hebreu, será o quinto Elias. E por consiguiente E, consequentemente, aparecerá en este aparecerá neste tempo final e precursará a vinda do Messias pueblo hebreo. para o povo hebreu. El pueblo hebreo O está povo esperando hebreu está esperando a Elías, Elias, el cual preparará el camino o qual preparará o caminho para a vinda do Messias. y por E, consiguiente consequentemente, el pueblo hebreo está muy o atento. povo hebreu está muito atento, Que sabem antes de presentarse que el antes Mesías de se príncipe, apresentar o Messias se príncipe, presentará se apresentará Elias. y ellos E lo van eles a conocer. reconhecerão, vejam, En este escrito o estos escritos neste escrito, estes escritos hebreus diz, cuando llega el tiempo Quando del chegar reino de la fe israelita, o tempo Dios do reino enviará da al fé profeta israelita, Elías, Deus enviará o profeta Elias, que que unirá o coração dos pais aos dos filhos e o coração dos filhos aos dos pais, e proclamará assim a paz universal imperecível. Ou seja, que estão esperando Elias pregando, proclamando a paz imperecível. Ou seja, que estão esperando um homem que terá uma mensagem de paz para Israel. E isso é o que esse ángel E isso é o que esse anjo hace faz quando le habla quando a fala esos otros cuatro ángeles, com esses outros quatro anjos, a los cuales le había sido dado el poder aos de anjos aos hacer quais daño lhe sobre a tinha tierra. sido dado o poder de causar dano sobre a Que terra. viene con el sello del Dios O vivo, le anjo habla que vem com o selo do Deus vivo lhes que no fala haya guerra. para que não haja guerra, Mientras, ese ángel llama y junta enquanto esse anjo chama e junta 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, esse anjo ordena que haya paz ordena que haja paz por un lapso de tiempo, por um lapso de en lo tempo, que es llamado el grupo enquanto é chamado o grupo de 144 mil hebreus. Por tanto, ese ángel Portanto, esse anjo es un mensajero é um mensageiro de paz para Israel, para Israel para la iglesia e para a igreja e para toda a humanidade. es la única persona a la cual esos cuatro ángeles É a única pessoa a qual esses quatro anjos escutam. es la única persona É a única pessoa que pode falar com esses quatro anjos e eles obedecerem. porque ese ángel Porque esse anjo viene con el sello vem del Dios vivo, com o selo viene do Deus con el vivo, Espíritu Santo, vem com o y será el Espírito Espíritu Santo e hablando. será o Espírito Santo falando Esos otros a cuatro ángeles esses outros y quatro tienen anjos. que escuchar, E tem que escutar obedecer. e obedecer. Tenemos también
Temos La também que es Israel, a figueira, y que é los Israel, otros árboles, que e as son outras árvores, otras naciones. que são outras La nações. higuera reverdeciendo, A figueira ya reverdecendo, hemos visto cómo já ha vimos comenzado como começou Israel, Israel, la cual ya es una nación libre, a qual já é uma nação livre e soberana, pero todavía no está totalmente mas ainda não está totalmente la restaurada. nación hebrea a lo que era A nação en hebraica, el tiempo ao que era de David, no tempo de Davi, o rei Davi, en el tiempo del rey Salomón. e no tempo do rei Salomão. Está por una etapa, Está por uma etapa de restauração, mas ainda faltam outras etapas pelas quais passar. también los demás árboles Também as demais árvores, outras nações, que que como Israel serán restauradas serão a restauradas estar al lado de Israel, e vão estar ao lado de Israel, restauradas e vão ser restauradas, e vão al entrar reino de Dios, ao reino de Deus, que Dios establecerá. que Deus estabelecerá com Israel. Por eso Jesús dijo que orando, Por isso Jesus disse que orando no Pai Nosso, ele ensinou a orar, e uma das coisas que ensinou foi pedir a vinda do reino de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade no céu, como no céu, também na terra, ese es ou aqui na el terra. reino, Esse é o reino el reino do Messias, de David, o que reino será de Davi, restaurado. que será restaurado. Pero Mas en términos espirituales, em termos espirituais, quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, como Salvador es bautizado en e é agua batizado em água no seu nome e recebe o Espírito Santo, recibido el reino e de tem, Dios, tem recebido o reino de Deus e tem entrado ao reino de Deus consequentemente. porque el reino de Dios Porque o está reino en de la Deus esfera está espiritual. na esfera espiritual. Y cuando la persona E nace del quando a agua y del pessoa Espíritu, nasce da água e do Espírito, nasce de novo, nasce a uma nova vida, a vida eterna com Cristo eterno. Y así no la seu reino persona ha sido eterno. E assim a pessoa tem nascido ou transladada do reino das trevas ao reino hijo de Dios, do Filho de Deus, ao reino de Jesucristo. de Jesus Cristo. Y ahora E agora estamos viendo estamos vendo a la higuera, a figueira, Israel, Israel, en esa etapa primera dessa de primeira restauración etapa por la cual de ha estado restauração, pasando, pela qual esteve y en passando, la cual e a qual movido se moveram certas fases dessa etapa, que poderíamos dizer que são umas quantas etapas de uma vez só, mas que falta a etapa da restauração ao reino de Deus, ao reino de Davi. E isto é a restauração de Israel à monarquia, onde a dinastia de Davi terá um representante, um descendente do rei Davi, a qual se sentará no trono de Davi. E será restaurada E será restaurada a monarquia para Israel, sob a dinastia de Davi. Sob o reinado de um descendente do rei Davi. E isso será um evento muito grande no meio da raça humana, no meio de todas as nações. Porque isso é uma grande profecia maior que está na Escritura e que está se aproximando para ser cumprida muito em breve. Israel,
este nuevo milenio, neste del novo cual ya milênio, do qual llevamos já 6 años, levamos tiene que ser 6 anos, restaurado Israel tem que ser restaurado Israel a ese reino, a esse reino messiânico, a este reino a esse reino de David. de Davi. Si no fuese restaurado Israel, Se Israel não fosse restaurado, y aún más, deixaria de existir. E ainda mais, Israel tem que ser restaurado a esse reino. en este siglo XXI Neste século en el 21, cual vivimos. no qual vivemos. Y no quiero continuar E não quero continuar dándole más detalles, dando-lhes mais detalhes, pero este es el siglo. mas este é o século para Israel ser restaurado. El reino de David ser O restaurado reino de Davi ser restaurado e, consequentemente, o reino de Deus ser restaurado no planeta Terra, en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu e em meio de todas as nações. y por consiguiente E, la consequentemente, humanidad a humanidade el reino de Dios en la tierra, terá o reino de Deus na terra. entrará la humanidad, E entrará a humanidade, as pessoas que sobreviverem aos juízos da grande tribulação, entrarão al reino de Dios. no reino de Deus. Será una bendición grande vivir E será en uma este grande reino benção de Dios. viver neste reino de Deus. El Mesías O Messias vendrá no solamente para el pueblo hebreo, sino virá não para somente para o todas povo hebreu, las naciones. mas para Porque todas o as Messias nações, é porque o o Messias é o desejado de das nações. todas as nações. Todas las naciones Todas han as deseado nações desejaram entrar al ou reino desejarão entrar del Mesías, no reino do Messias, de Dios. que é o reino de Deus. Portanto, La venida del a vinda Mesías do Messias y el establecimiento del e reino o del estabelecimento do Mesías en la reino do tierra Messias na terra será para la toda a humanidade. Y por E, consiguiente, consequentemente, la humanidad a humanidade tendrá la paz que tanto ha estado anhelando terá a por paz tantos que milenios. tanto esteve desejando por tantos Esa milênios. es una de las profecías que se está E essa é uma das profecias que está se aproximando neste tempo nosotros no qual estamos viviendo. nós estamos vivendo. También para el cristianismo E também para o cristianismo habrá una manifestación haverá plena uma del manifestação plena poder de Dios. do poder de Deus. Habrá un instrumento de Dios, Haverá um instrumento de Deus Dios por medio de su espíritu, através da qual Deus, por meio do seu Espírito, manifestará o seu poder. grandes E maravillas grandes maravilhas serão realizadas. y miles o E millones de milhares ou personas milhares de pessoas serán convertidas. serão convertidas a Deus. Todo esto Tudo isto será una visitación será de Dios uma visitação de Deus ao cristianismo, à igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. El pueblo hebreo va a ver esa manifestación. O povo hebreu verá essa manifestação e dirá: este é El que nosotros quem nós estamos esperamos. esperando. Por lo tanto, Portanto, estemos com nossos olhos estejamos com os nossos olhos abertos, porque porque esta é uma profecia que está se aproximando para ser cumprida neste final. tempo final. El reverendo William Branham, O reverendo William Branham, sendo profeta e tendo as duas consciências juntas, consequentemente, viu como será essa manifestação de Deus. de Deus. E ele estuvo E ele esteve, transportado foi transportado a esse tempo e viu tudo lo que estava passando o que estava acontecendo em uma das atividades da qual ele assistiu. Em espírito, em corpo espiritual, ele assistiu e contou tudo o que ele viu. E foi dito: isso é a terceira etapa.
se lo dirás a nadie. e não dirás a no vas ninguém, explicar não vais explicar os detalhes. Por tanto, Portanto, aunque esta mesmo que esta visão fue en un solo lugar, foi em um só lugar que ele viu, aún con todo y eso, até com esto tudo puede isso, repetirse isto pode en se muchos repetir em países, muitos pero países, en uno mas em um se cumplirá exactamente se lo que él vio. cumprirá exatamente o que ele viu. Pero puede cumplirse también bajo el Mas ministerio pode se cumprir dessa também persona sob o ministério dessa pessoa que estará ministrando. que estará ministrando. Pode se cumprir ou pode ter sob esse ministério atividades em muitos países onde ocorra o mesmo. Pero habrá un Mas haverá um lugar, um país, donde se estará cumpliendo onde estará se cumprindo plenamente o que foi visto pelo reverendo William Branham. y esa profecía E essa profecia está acercando. está se aproximando. Ya está por completarse la iglesia del Señor Já Jesucristo. está para se completar a igreja do Senhor Y Jesus cuando Cristo. se haya completado, E quando entonces tivesse completado, grandes cosas van. então grandes coisas vão acontecer. El Señor tiene que tomar el título de propiedad. O Senhor tem que tomar o título de propriedade, o livro dos 7 selos, abrir no céu de reclamo. e fazer sua obra de reclamação. E sob essa obra de reclamação, grandes maravilhas vão serem realizadas nesse planeta Terra, En este planeta Tierra, en medio nesse planeta Terra, no meio do cristianismo e depois del judaísmo, no meio do en judaísmo, medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Por tanto, Portanto, en las profecías que nas se acercan, profecias hay que se grandes aproximam, bendiciones há para grandes el bênçãos para o cristianismo e para o judaísmo também. Há grandes bênçãos para hebreo o povo también. hebreu também. Yo estoy esperando todas Eu estou esas esperando bendiciones todas essas que bênçãos Dios ha prometido que y Deus están prometeu contenidas e que en las estão profecías contidas nas profecias a correspondentes este a tiempo final. este tempo final. Y esas profecías E essas están profecias estão se aproximando en estos días. nestes dias. Esas profecías, Essas profecias são las cosas as coisas que estarão acontecendo, conforme al programa de Dios en medio del conforme o programa de Deus no meio do cristianismo e depois del pueblo no meio hebreo. do povo hebreu. Las profecías que se acercan. As profecias que se aproximam. Ya las podemos estar percibiendo Já as podemos estar percebendo nesses y dias saber que son e saber para ser que são manifestadas en nuestro tiempo, para serem manifestadas em nosso tempo e serem vistas si alguno com se va nossos antes, próprios olhos. Se alguém for si antes, alguno se va antes, no hay ningún problema. não há nenhum problema. Desde el paraíso, Desde o podrá paraíso mirar poderá olhar para cá. hacia acá. No habrá, Não haverá nenhum problema. pero habrá Mas personas haverá que estarán pessoas que estarão experimentando esas bendiciones essas bênçãos y viendo e vendo con com sus propios seus ojos próprios el olhos cumplimiento de o esas cumprimento profecias. dessas profecias. Y yo soy E eu sou um deles. E quem mais? cada uno de ustedes. Cada también, um si de alguno se vocês va também. antes, Se alguém for antes, não há nenhum problema. mirará desde el paraíso, Olhará desde o sexta paraíso, desde a sexta dimensão para cá, como también estará mirando el reverendo William Branham, como também estará olhando o reverendo William Branham e também todos os cristãos pasados. de tempos Pero ellos passados. regresarán para Mas estar con nosotros eles ya regressarão para estarem en el conosco, cuerpo nuevo, já eterno, no inmortal, corpo incorruptível novo, e eterno, imortal, incorruptível e glorificado. bajo esa manifestación Sob essa manifestação plena de Dios de Deus, será
será que a restauração dos mortos em Cristo vai ocorrer? E a transformação de nós que vivemos vai ocorrer. Será sob uma etapa de grande avivamento no meio do cristianismo e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos preparados para receber as bênçãos que tem nessas profecias e nas demais profecias correspondentes a este tempo final. Porque as profecias que se aproximam são as correspondentes a este tempo final. Se aproximam, ou seja, o cumprimento delas está muito próximo ou perto. Está, diríamos, tão perto que podemos ver os preparativos para o cumprimento dessas profecias. Estamos nos preparando para receber o cumprimento de todas essas profecias que trazem grandes bênçãos para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Mas este domingo próximo será o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Portanto, estaremos falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Orem muito por mim, para que Ele me dê tudo o que devo falar no próximo domingo, pela manhã. Continue passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e boa noite. E conosco novamente o reverendo José Benjamin Pérez para finalizar.